Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou responder a pergunta de um amigo meu, que é como gravar vídeos pra internet, né? Não que eu seja a pessoa mais experiente ou melhor para responder, né? E aí eu vou falar como é que alguns amigos meus fazem, né? Que eu vi eles gravando mais ou menos e tal. Mas primeiro, editor, solta a vinheta aí. Bom, para quem não sabe, eu sou sócio, ou já fui sócio de algumas pessoas, alguns influenciadores muito famosos, né? Como o Felipe Neto, sou sócio do Douglas, que é o Rato Borrachudo, né? Já fui na casa do Peter, do Enerd, para ver como é que é o estúdio dele, por aí vai. Já fui na Final Level e em alguns outros lugares, então eu consegui ver um pouco da estrutura de gravação desses canais, né? E eu assim, me surpreendo um pouco como cada um tem uma forma única de se gravar, né? Então, vamos ao primeiro ponto, né? Não existe uma maneira certa para se gravar que vai atender 100% das pessoas, né? Vou comparar um pouco aqui. O Fábio Akita, que é um cara que eu gosto muito, eu nunca vi ele gravar, mas eu acredito que o processo de gravação dele tem um processo anterior que é a roteirização, então ele faz um puta roteiro bacana e ele prepara esse roteiro dentro do teleprompter, ele tem um teleprompter que fica atrás da câmera dele ali, que ele vai lendo aquele teleprompter e vai repetindo caso tenha erros. No caso do Douglas, eu nunca presenciei o Douglas gravando, tirando a vez que a gente foi no Flow Podcast. Então, o Douglas parece ser muito mais solto. Ele vai num tema e vai tendo uma dissertação ali, não tem um roteiro por trás, né? Acredito eu. Nunca perguntei pro Douglas honestamente como é que é o processo de gravação, mas eu vejo que é muito mais solto. É um processo meio que a la gameplay, live, né? Normalmente quem faz live, ele é mais solto, ele vai fazendo ali e vai deixando do jeito que tá, e os cortes são pequenos cortes ali que tem mais de continuidade e por aí vai. O Felipe, por exemplo, ele tem uma forma um pouco peculiar, diferente de fazer as coisas. É, ele vai seguindo pontos específicos que são importantes ter dentro do vídeo, mas não necessariamente é roteirizado. Muitas das coisas ali é na hora que acontece e tal. Não é um roteirinho seguido ponto a ponto ali. Eu sei que existe uns pontos importantes que o vídeo precisa conter, né? Uns bullet points ali. E, e aí eu acho que cada um vai precisar procurar a forma que melhor combina com o seu perfil, né? Um exemplo, eu não gosto de roteirizar as coisas. Eu não tenho paciência para sentar e escrever, até porque isso não é minha profissão. Eu comecei a gravar vídeos para distrair um pouco a minha cabeça, eu estava passando por um momento conturbado, a gente estava tendo problema em uma das minhas empresas, então eu falei assim, cara, eu vou gravar vídeo, eu fui professor durante muitos anos, eu gosto, então eu comprei o equipamento, inclusive quem me ajudou a selecionar todos os equipamentos aqui, eu vou até gravar um vídeo no meu celular mostrando os meus equipamentos aqui. Os meus equipamentos são exatamente os equipamentos que o Douglas tem lá na gravação do Rato Borrachudo. Eu queria fazer uma parada de qualidade. Falei assim, pô, eu quero fazer uma parada legal. Se eu for fazer, botar minha cara. Eu nunca fui uma pessoa pública, né, de botar a cara na internet e tal. Mas se eu for colocar a minha cara, eu quero ter uma parada de qualidade. E não tinha um planejamento, né? Eu comprei as coisas e comecei a gravar. Até sinto alguns problemas que eu tenho tentado me controlar. Por exemplo, eu falo muito né. Toda hora eu falo né. Porque é complicado, é totalmente diferente eu estar falando por uma câmera de eu estar falando, por exemplo, no Flow Podcast. Eu já fui no Flow Podcast junto com o Douglas, como entrevistado. E é diferente. Lá no Flow, é uma conversa, você tá olhando pro 3K. Eu fiquei a maior parte do tempo olhando pro 3K, ou olhando pro Douglas, ou olhando para quem tava na minha lateral e batendo papo. A gente meio que esquece que tem câmeras ali na nossa volta. E é real mesmo, a gente esquece. Hora ou outra você sabe que você está sendo gravado porque tem uma luz super forte em cima de você. Aqui no caso eu tenho duas keylights que estão jogadas para a parede
que ficam super fortes, então isso já me dá muito mais atenção na hora de gravar. Um outro problema que é difícil pra cacete, pra mim, pelo menos, conseguir ficar melhor, é que eu preciso olhar diretamente para a lente da minha câmera para a gravação ficar ok. E eu tenho uma tela que fica em cima da câmera. Então, normalmente eu fico desviando minha atenção. Ó, eu tô olhando para o monitor, agora eu tô olhando para a lente. Tô olhando para o monitor, dá para perceber pelo meu óculos aqui, ó, que ele tá refletindo ali. Então, isso é bem complicado. Se eu ficar olhando para a tela, né, agora eu tô olhando para a tela, isso desvia um pouco minha atenção. Então eu preciso ficar olhando diretamente para a lente, e isso é mais difícil. Quem já tem um pouco mais de experiência com o tempo, se torna muito mais fácil para onde que ele tem que olhar, né? Então aqui é o melhor enquadramento que eu tenho para poder fazer o vídeo, porque eu estou olhando diretamente, estou centralizado. Aí você vai aprendendo a centralizar um pouquinho. Quando eu estou olhando para baixo aqui é porque eu estou olhando para o OBS, que eu estou fazendo a gravação. E eu tenho algumas coisinhas aqui que eu uso para poder fazer o controle das câmeras, da câmera no caso, que eu só tô com uma aqui, e da iluminação. Dá um exemplo, ó. Aqui eu tirei a iluminação da Stream Deck, da Keylight, né? Então perceba que o ambiente já ficou muito mais escuro e tal. Se eu apertar aqui no Stream Deck de novo, ele liga minhas Keylights e aí fica muito mais iluminado, e por aí vai. E o meu microfone ele fica escondidinho aqui, mas ele tá aqui, né? É um Shure, é igual do Flow Podcast, né? E eu coloco ele aqui na minha lateral para ele não me incomodar. E eu tive que trocar esse microfone, que eu tinha um outro microfone antes e não captava bem o som mais ambiente, né? Enfim. Então assim, eu não tenho uma fórmula, eu não sou a melhor pessoa para poder falar sobre esse tema. Mas eu acho que você tem que ir testando, não ter medo, não ter vergonha, né? E testando até achar um formato que seja que fique melhor para o que você gosta, né? Qual é a sua proposta e tal. Não sei qual é a proposta, cada um vai ter uma proposta diferente. Então você vai ter que ir testando até chegar no padrão de qualidade que você julga ser aceitável. Eu, por exemplo, quero fazer algumas modificações no cenário, fazer um cenário mais bacana e tal, com umas LEDs e tal. Só que ainda não tive paciência, honestamente, para poder fazer todas essas modificações, trocar a lente, fazer um cenário de fato aqui e tal. Tô gravando no meu escritório, a câmera fica aqui, às vezes me dá vontade de gravar, eu só venho aqui, aperto o play, gravo. E é isso, entendeu? Não tenho muito trabalho em relação a isso, até porque isso não é meu trabalho, tá, galera? Fazer vídeos aqui pro canal tá sendo uma forma de eu me distrair, passar um pouco do conhecimento. Eu tô numa fase que eu quero passar conhecimento, quero falar um pouco das coisas que eu sei, que eu aprendi durante esses últimos 15 anos aí trabalhando com TI, com blockchain, com programação e por aí vai. E essa parte aqui de vídeo é muito nova para mim. E aí depois desse processo, né? Uma coisa que eu faço de vez em quando nos meus vídeos é o seguinte: quando eu preciso que tenha alguma imagem na edição, eu tenho duas pessoas que editam para mim, que é o Dani e o Alisson, né? Que eu chamo dos editores, que eu mando peça a vinheta, eles que fizeram as vinhetas e tal, e que fazem toda a parte de edição. Quando eu preciso fazer algum tipo de controle, isso eu aprendi com o Felipe, que o Felipe me mandava alguns vídeos e ele falava comigo no vídeo mesmo eu não estando lá, entendeu? Então, tipo, cara, aqui corta aqui, que aquilo ficou bom e tal. Então, isso é uma prática, ok. Uma coisa que o pessoal me pediu da edição antes, quando eu for começar o vídeo, eu dar um tempinho sem falar para eles conseguirem captar o som ambiente para poder tirar caso tenha algum ruído. Então, eu dou uma pausa inicial, depois eu começo a falar. Se eu errar alguma coisa, eu paro de falar, dou alguns segundos e falo, editor, essa parte aqui ficou ruim, corta, né? E aí eu gravo de novo em sequência, também para não perder o fio da meada. Gravo de novo, se eu errar de novo, eu gravo de novo, vou gravando até ficar do jeito que eu quero. E aí, quando eu termino de falar, eu falo, editor, esse último aqui que ficou do jeito que eu quero. Beleza. E aí lá na edição ele vai vendo o vídeo, vai cortando o que ficou errado, né? E vai ajustando. E basicamente é isso, né? Se você for a pessoa que vai editar seus próprios vídeos, talvez isso funcione para você também.
você falar com você mesmo na gravação, falar, cara, ó, não ficou legal, acho que essa parte aqui tem que ser refeita, ou essa parte aqui, picota aqui, corta aqui. Você vai falando na medida porque depois quando você vai rever o vídeo que você, mesmo que você acabou de gravar, é uma sensação diferente. Eu vejo todos os meus vídeos, tanto quando eu acabei de gravar, antes de eu mandar para edição, eu vejo o vídeo para ver se tá faltando alguma coisa, se eu tenho que ponderar alguma coisa. Depois que esse vídeo volta da edição, eu vejo de novo antes de postar no YouTube, né? Quem já tem uma equipe grande faz esse processo e normalmente nem vê os vídeos. Eu acho muito improvável que o Felipe veja todos os vídeos dele, né? Pode ser que sim, eu nunca perguntei também. Eu não sei se o Douglas também vê todos os vídeos dele. É... então, assim, não existe uma fórmula, galera. É simplesmente não ter vergonha e, obviamente, que é muito mais fácil fazer um vídeo em casa sozinho do que fazer uma entrevista, ou dar uma aula, ou dar uma palestra e tal. Eu tive a facilidade, vamos dizer assim, porque eu dei aula durante muitos anos, eu dei palestra na Google I.O., no Startup Week, e por aí vai, enfim, fui mentor do Startup Week. Então, assim, eu já treino a minha oratória já tem muito tempo. Às vezes eu sei que eu falo muito rápido, às vezes eu falo embolado, mas eu tento manter uma oratória coesa ao longo dos vídeos e eu olho e treino isso, né? Tentando tirar esse né o tempo todo, mas é uma questão mais de prática. Nos últimos vídeos que eu tenho feito, eu tenho reduzido bastante essas cacofonias. Enfim, treinar a oratória eu acho extremamente importante. Falar as frases mais de forma coesa, parar, pensar, ter umas pausas, né? Umas pausas mentais. Exemplo, essa aqui agora que eu dei foi uma pausa para você dar uma respirada para continuar raciocinando. Enfim, são várias técnicas. Aí é questão de estudar, entender o formato que se adequa ao que você está fazendo e começar a fazer. Não ter medo, para de ter medo. Acho que não existe vídeo ruim ou bom. Acho que existe vários vídeos para vários tipos de públicos diferentes. Às vezes você não tem uma puta estrutura igual eu tenho aqui, igual o Douglas tem, igual o Felipe tem, mas você consegue passar muito bem a mensagem só com o seu celular, sem ter uma puta iluminação e tal. Já vi vários casos desse estilo. Óbvio que quando você está querendo fazer uma coisa mais profissional, como é o Flow, ó, exemplo, a câmera que eu estou usando aqui é a mesma câmera que é usada no Flow Podcast, o microfone que eu uso aqui é a mesma que é usada no Flow, a mesa de edição, a mesa é diferente, mas é uma mesa muito boa, que é o que o Douglas usa e tal, enfim. Mas a estrutura que eu tenho aqui é uma estrutura profissional que é usada por podcast grande. Não é uma coisa barata. Mas eu queria fazer uma coisa de qualidade, não sei nem se tá ficando tão de qualidade assim. Eu ainda quero mudar muita coisa por causa do cenário, da disposição da câmera, talvez alterar minha lente, enfim, mas é uma questão de gosto pessoal, né? Então, assim, você que tá vendo pode estar achando que a qualidade tá bacana porque o áudio tá bom, porque o vídeo tá bom, enfim. Mas é uma questão de gosto pessoal meu que eu acho ainda que não tá do jeito que eu quero. Enfim. E aí no futuro eu vou mexer nisso, vou melhorar e blá blá blá, né? Mas eu tô aprendendo nesse processo. Eu nunca gravei vídeo na minha vida, é a primeira vez, então, assim, pra primeira vez eu acho até que tá bem bacana, né? Enfim. Então acho que no final eu tô até um pouco desconfortável de estar falando sobre o assunto porque eu não tenho um conhecimento tão grande assim. Uma coisa também que eu acho que é uma dica final aí se você for gravar vídeo, grava sobre temas que você tem domínio. Porque quando a gente não tem muito domínio sobre um tema, né, acaba que a gente fica um pouco desconfortável. Mesmo que seja, tenha um pouco de conhecimento, a gente fica um pouco desconfortável de falar assim, cara, eu não entendo nada de lente, não entendo nada de câmera, não entendo nada de microfone. 100% do que eu comprei aqui, que eu uso aqui, foi indicação de algum influenciador amigo meu. Então, assim, eles têm muito mais conhecimento do que eu, poderiam estar dando dicas muito melhores do que eu tenho aqui. E eu vou fazer um videozinho gravado no meu celular dos equipamentos que eu tenho aqui para complementar esse vídeo aí. Editor, você bota aí quando você quiser, beleza? Eu vou gravar no meu celular porque é impossível desmontar a câmera ali para poder gravar essa brincadeira. Bom, eu vou gravar aqui rapidinho como é que tá meu setup. Tá altamente bagunçado aqui, mas como é que tá meu setup para
para gravação, que a galera não vê, né? Bom, esse aqui é meu PCzinho, né? Nada humilde. Enfim, mas eu preciso muito de um computador bom para poder trabalhar, né? Eu trabalho com desenvolvimento de jogos, com desenvolvimento de muita coisa pesada. Então, vamos aos gadgets aqui, né? Primeiro eu vou começar com o meu microfone aqui, que é esse microfone da Shure. Eu comprei nos Estados Unidos, na Amazon. É um microfone caro, obviamente, é o mesmo microfone utilizado no Flow Podcast, e a maioria dos podcasts aí utiliza esse microfone. É muito bom, mas obviamente que é um microfone caro, e esse tripé também é o mesmo tripé que é usado no Flow Podcast. Beleza? Aqui eu tenho meu monitor principal, tenho um secundário ali. Por que eu tenho uma tela tão grande, né? Esse aqui é um G9 da Samsung, porque antes eu usava 3 monitores, né? Então eu preferi trocar por esse grandão aqui. Enfim, aqui é uma mesa de entrada de som, né? Essa Go XLR é a mesa que o Douglas me indicou para poder utilizar no microfone. Ele tem vários efeitos, então é uma entrada XLR e sai USB, né? E aqui eu tenho um controle do áudio central, de tudo e tal. Enfim, consigo colocar uns efeitos. Aqui eu tenho uma Stream Deckzinha pequenininha, principalmente por causa do botão de gravação de luz. Então aqui eu aperto a luz, eu consigo controlar as keylights, né? Tem 2 keylights aqui da Elgato, né? Vocês estão vendo aqui que tá bem claro. E elas ficam penduradas aqui atrás da minha mesa, que minha mesa por trás é um inferno de cabos, né? Vou mostrar aqui atrás. Essa aqui é a minha câmera. Ela é uma Sony A7 III, igual as câmeras que são usadas lá no Flow também. Eu não sei a configuração da lente, um amigo meu que me ajudou a comprar essa câmera. Enfim, isso aqui é um microfone, para caso eu faça a gravação direto na câmera por cartão SD. Acho que o mais importante de câmera assim é esse cabo aqui, que é uma fonte AT, né? Eu preciso de uma fonte que deixe a câmera ligada o tempo todo, sem precisar de bateria. Isso aqui é um monitorzinho de retorno, né? Vou mostrar aqui de frente, né? Esse é um monitorzinho de retorno, que aí eu consigo ver tudo que está acontecendo quando eu estou gravando ali. Eu consigo me ver na gravação, né? Enfim, aqui do meu lado, eu posso até passar aqui, ó. Isso aqui é esqueci como é que é o nome desse aparelhinho. Esse aparelho é basicamente para mim poder ligar P10, 2 P10, e eu poder ligar 2 fones de ouvido também. Então eu uso esse fone da AKG aqui. Antes eu usava aqueles fones gamers, mas esses fones de músico profissional, né? Então eu tenho 2 fones AKG, e aí por aquela interface ali eu consigo ligar. Então basicamente dá um geral aqui, ó. PC, monitor, áudio, tem deck, monitor, OBS ali do lado ali, né? E câmera. Então se você tá gostando do conteúdo, se inscreve aí no canal. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, até mais.